Oi, gente rica! Nesse 47º episódio de Brilhantes Imortais, eu vou falar sobre um homem que fazia perguntas para encontrar a essência de valores, como essência e virtudes. Tão ostentadas pelos cidadãos, como se ninguém soubesse seus significados. E ele é ninguém menos do que o famoso Sócrates. E a vida dele, era tão insuportável para Atenas que ele acabou sendo condenado à morte. E ele virou um marco ao ponto de todos os filósofos que vieram antes dele serem chamados de pré-socráticos. Existem pessoas hoje que acreditam que a filosofia propriamente dita só começou com ele. E outros consideram que ele só chegou à maturidade através dele. Se alguém algum dia te perguntar se você já leu algum livro de Sócrates, não fique pensando assim com cara de paisagem ou se sentindo ignorante por não se lembrar de nenhum título de nenhum livro dele. Sabe por quê? Ele nunca escreveu um livro. Na verdade, ele era um tagarela que perguntava muito, mas não concluía nada. Aí você pode estar se perguntando, bom, se ele é um marco, um grande enigma, como é que ele não deixou nenhuma ideia escrita? Quem é ele realmente? E aí eu te faço uma pergunta. Poderia ter sido ele um personagem inventado por Platão, apresentando em toda a sua originalidade de pensamento, mas que seria do próprio Platão e não do seu mestre inventado? Platão se dizia discípulo de Sócrates. Segundo a acusação que o levou à morte, ele não passava de um desrespeitador dos deuses da cidade de Atenas e por isso um corruptor da juventude. Dizem que o principal assunto de Sócrates era o que estava diariamente na boca do povo, porque os atenienses faziam da arte da conversação o principal instrumento de convivência social. O problema dele era assim, a forma, a maneira dele falar, que deixava todo mundo muito embaraçado. Porque na verdade ele não afirmava nada, mas sempre fazia perguntas para que o outro pudesse refletir sobre o assunto abordado. Vou te dar um exemplo para você ter uma noção. Assim, por exemplo, se ele estivesse aqui agora, no Brasil, vendo o nosso problema de violência, principalmente no Rio de Janeiro, em Copacabana, ele entraria numa discussão que estaria acontecendo na mídia. Será que a polícia militar ajuda a formar homens corajosos para combater o crime, para acabar com esses roubos, esses assaltos, para subir nas comunidades? Enquanto as opiniões poderiam divergir, Sócrates modificaria o teor da conversa para que as pessoas refletissem primeiro o que é coragem. Aí a discussão iria prosseguir, mas sem solução. Esse era o tipo de pergunta que Sócrates costumava fazer em todas as discussões que ele entrava. O que é sabedoria? O que é justiça? O que é piedade? O que é corromper jovens? Porque essa última pergunta não foi respondida pelo tribunal que o condenou e o levou à morte. Tá entendendo? Enquanto os sofistas ensinavam que as pessoas deveriam argumentar com convicção sobre qualquer tipo de assunto, Sócrates, ao contrário, ele destruía as certezas construídas com os seus argumentos. Ele mostrava que no plano da opinião todos tinham razão e por isso ninguém as tinha. Olha que loucura! Sócrates não se interessava pelas belas palavras, porque o que ele queria era conhecer a essência das coisas. Não exemplo de ações corajosas, ele queria conhecer a própria coragem. E se a coragem era uma virtude, como diziam, então o que é virtude?
ele assim instigava os jovens a pensar sobre ética, sobre política, sobre amor, sobre educação, propósito, justiça e tantas outras áreas importantes da existência humana. Agora imagine Sócrates em Atenas, na Grécia, que foi assim o berço, o lugar onde criou a democracia, consolidou a democracia. E depois onde assistiu à sua decadência, em que os valores políticos, os valores morais estavam cada vez mais conflitantes. Eu não estou fazendo nenhuma alusão à nossa realidade hoje em dia aqui no Brasil, não, tá? Eu estou contando a história de Sócrates, se liga. E foi Platão quem mais falou e escreveu sobre os pensamentos e as perguntas de Sócrates. E aí eu te pergunto, Sócrates realmente existiu? Ou foi uma sombra, um personagem criado por Platão, que se dizia discípulo dele? O que você acha? Escreve aqui embaixo. Agora anota no seu caderninho algumas frases dele. A mais importante é: só sei que nada sei. Essa frase tornou Sócrates assim o mais sábio de todos os homens da época, porque ele foi o primeiro a admitir sua própria ignorância, para estar em constante aprendizado. Uma outra dele: deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Será? Que mais? Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós as qualidades que nós admiramos naquela pessoa. Uma vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. O meu conselho é que você se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. A sabedoria começa na reflexão. E aí, você gostou? E hoje eu termino esse episódio com uma frase de um homem verdadeiro. Ele é o Leonardo Nascimento. Ele é marido, ele é pai, ele é teólogo, é escritor, é palestrante, é coach e pensador. O Leonardo diz o seguinte: o segredo da vida é servir. Nossas posses, nosso conhecimento, nossas habilidades precisam estar disponíveis para isso, para servir. É isso aí. Eu deixo um beijo para o Leonardo e a sua linda família e outro para você que ficou comigo até agora. Curta aqui, compartilhe, conheça o Instagram do Leonardo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau. Valeu. Obrigado.